Olá, galera do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo às mil maravilhas. E hoje eu vou dar continuidade à nossa segunda aula, falando de termodinâmica, certo? Eu vou mostrar para vocês 3 exemplos de como calcularmos o nosso conteúdo explicado na aula 1, tá certo? Então, eu vou trazer para vocês a primeira questão. Primeira questão, ela diz o seguinte. Gostaria que vocês acompanhassem aqui. Dar uma focada aqui. Só um momento. Aqui. É uma questão da FUVEST que foi adaptada. Essas questões são questões do Enem, tá, pessoal? Então, ó. Uma força de 1 newton tem a ordem de grandeza do peso de um homem adulto, uma criança recém-nascida, 1 litro de leite, uma xicrinha cheia de café ou uma moeda de R$ 1. Então, qual a força de 1 newton? Vou mostrar para vocês agora como nós calculamos, tá certo? Então, a nossa questão, ela quer saber, ela tá falando da questão de newtons, né? De quanto é a força de 1 newton, tem a ordem de grandeza de um peso. Então, assim, na aula anterior, nós trabalhamos a questão de peso, de massa e de gravidade. E existe uma formulazinha, né? Então, a fórmula para a resolução dessa questão é a seguinte. Então, solução da questão 1. E muitas vezes não precisa nem tanto de cálculo. Só você fazendo uma leitura bem feita da questão, delegando cada alternativa, você consegue identificar, mas eu vou mostrar para vocês calculando, certo? Então, solução da questão 1. Da seguinte forma, na aula anterior nós trabalhamos que para se calcular a questão do peso, a nossa fórmula é peso é igual a massa vezes a gravidade. E vocês lembram na questão anterior que eu falei para vocês que aproximadamente a gravidade da nossa Terra, aproximadamente, certo? A gravidade da Terra ela é de 10 metros por segundos ao quadrado, certo? Aproximadamente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer substituições. A minha questão quer saber uma força de 1 newton apenas. Então, 1 newton é o meu peso. Então, aonde for peso, eu vou substituir por 1, que é newtons, tá certo? Então, peso é quem? 1 igual a massa. A massa é justamente o camarada que eu quero saber, a ordem de grandeza. Então, eu vou repetir M vezes a minha gravidade, que é quem? Aproximadamente 10, certo? Então, o que é que eu vou ter? Lembrando que esse 1 aqui está se referindo a 1 newton, certo? Está se referindo a 1 newton. Então, 1 é igual a massa vezes a gravidade. Então, isolando isso aqui, nós temos a massa é igual a 1 sobre 10. Quando eu dividir 1 por 10, eu vou ter quem? 0,1 quilograma. Pessoal, vocês lembram que no início das nossas aulas nós trabalhamos com aquelas tabelinhas de sistema internacional de medidas? Então, pronto, nós precisamos dela agora para fazer a nossa conversão. Se ela está aproximadamente na gravidade e a minha massa é 1 dividido por 10, que deu 0,1, então a minha massa vai ser igual, quando eu converter 0,1 quilograma, vai dar 100 gramas. Então, em newton, em 1 newton, eu vou ter 100 gramas, certo? Em 1 newton, eu vou ter 100 gramas. Aí, esse peso em newton é o peso do corpo que tem 100 gramas de massa,
certo? Esse newton é o peso de um corpo que tem 100 gramas de massa. Então, a pergunta é, voltando lá na questão, a força de um newton, esse newton ele tem força de quem? De 100 gramas. Então, a gente vai agora analisar. Essas 100 gramas é de um homem adulto? De forma nenhuma, não tem condição. É de uma criança recém-nascida? Uma criança recém-nascida com 100 gramas. Só se ela for uma criança prematura, mas não vem ao caso. Esses 100 gramas é de 1 litro de leite? Não, porque 1 litro de leite não é 100 gramas, verdade? É o peso de uma xicrinha cheia de café? Ó, é uma xicrinha. A questão está no diminutivo. Opa, pode ser de uma xicrinha. É o peso de uma moeda de R$1? Não, não tem condição de uma moeda de R$1 pesar 100 gramas. Ou seja, se 1 newton equivale a 100 gramas, então ele equivale a uma xicrinha cheia de café. Então, a alternativa correta é a alternativa D, certo? A alternativa correta é a alternativa D.